24, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, e nós vamos continuar no mesmo tema. Qual que é o tema, irmãos? Frieza espiritual. A semana passada nós conversamos, ministramos sobre a igreja morna de Laodiceia, né? E hoje, com a graça de Deus, nós vamos prosseguir. E hoje, nessa série de mensagens, hoje é a quinta, falando sobre frieza espiritual, um despertar para a chama da fé. Fala aí para o seu irmão, um despertar para a chama da fé. Um despertar para a chama da fé. Frieza espiritual nunca mais. Nome de Jesus. Frieza espiritual nunca mais. Lucas 24, verso 32. 24, 32. Quem encontrou, diga encontrei. Diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? No verso 13 do mesmo capítulo 24, começa assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, convertendo isso aqui, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que eu caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que estas coisas sucederam. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora
levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e foram por eles reconhecidos no partir do pão. Os irmãos podem se sentar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Traga à nossa memória a tua bendita esperança. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, quero compartilhar com os irmãos. Hoje eu quero trazer sobre esse tema que a gente tem aí caminhado nas últimas 5 semanas, né? Hoje é o quinta, sobre esse despertar para a chama da fé. Nossa caminhada, temos falado então sobre frieza espiritual, como isso tem atacado, né, a nossa geração, e essa perigosa condição, meus irmãos, como um fogo que se apaga lentamente, pode nos afastar de Deus, pode nos afastar da fé genuína que nós temos em Deus. A frieza espiritual pode provocar estas coisas. Tem provocado em muitas vidas, né? Tem provocado. E aqui nós estamos diante de uma realidade dita no verso 32, quando um olha para o outro e fala: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras. Frieza espiritual. Havia dois ali na caminhada, 2 dos discípulos que estavam frios espiritualmente. E aí eu fiz questão de ler o relato aqui, a narrativa que é grande, né? Do verso 13 até o 35, 36. Porque conta toda a história. O que conta essa história? Qual que é aqui o contexto? O contexto é da ressurreição. O contexto é da ressurreição. Jesus havia sido morto. E aí, alguns perderam a esperança. Porque, como vai dizer o texto, eles achavam que fosse ele, que fosse o libertador, que fosse libertar dos romanos. Achavam que fosse ele. A frieza espiritual é uma coisa tão grave, irmãos, que, como a gente vê no texto, a gente quer pregar para Deus. Quer pregar para Deus. Vocês veem que num determinado momento da narrativa, eles viram para Jesus e falam: você é o único que não está sabendo. Esse é o problema da frieza espiritual. As pessoas morrem. Há um fracasso nesse negócio. Há uma desesperança. Ao ponto da incredulidade tomar conta das pessoas. E nada mais que acontece no ambiente de fé. Elas acreditam. Podem ver que eu vi aqui um coxo aqui à frente e orou e ele começou a andar. E aí eles vão começar a duvidar. A frieza espiritual provoca essas situações. As pessoas deixam de acreditar. Tanta gente havia falado, as profecias, os anjos,
o túmulo está vazio. Mas ainda assim, aqueles que não acreditam, ainda assim, aqueles que estão desanimados, ainda assim, aqueles que não, que nada, que ressuscitou, que nada, que Jesus morreu, acabou a esperança, aquele que nós achávamos que fosse o libertador, morreu, e agora? Acabou o sonho da liberdade, acabou, Jesus está morto. E aí, eles voltam para Emaús, estão no caminho aqui, diz que os discípulos do caminho de Emaús, eles estão no caminho de Emaús. O caminho de Emaús também é conhecido como o caminho da desesperança, é o caminho da falta de fé, é o caminho da desilusão. Eles estão voltando para Emaús, por quê? O que eles tinham esperança, aquilo que eles esperavam, já não esperam mais. Jesus morreu. Na cabeça desses discípulos havia acabado toda e qualquer possibilidade de uma vida de liberdade. Por quê? Porque o contexto que eles estavam indo embora dizia: Jesus morreu. Morreu o profeta, morreu aquele que nos libertava, morreu aquele que pregava, morreu. É isso que tinha, é isso que o texto narra. Então, baseado aqui, meus irmãos, eu quero tirar algumas lições para a nossa vida sobre esse despertar para a chama da fé que precisa existir no meu e no seu coração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eles estavam desanimados, sem esperança. Primeira coisa aqui era a importância da ressurreição de Jesus. Que de fato Jesus ressuscitou. Meus irmãos, essa é a grande diferença do cristianismo e as demais religiões. Esta é a grande diferença. Se formos visitar o túmulo de qualquer um dos grandes profetas desse tempo, se for lá, vai encontrar o túmulo lá do Maomé, lá em Meca. Vai encontrar o túmulo também do Allan Kardec. Vai encontrar o túmulo do Buda, do famoso, né? Do gordinho lá, coído, horroroso. Outro dia indo para Espírito Santo, meu Deus, em janeiro, quando é perto de chegar em Vitória, cidade linda e maravilhosa, meus irmãos, mas antes de chegar, tem um convento do tal do Buda lá e tem uma imagem gigantesca do cara. Pensa num trem fake. Misericórdia, que demônio gigante. É a imagem do Buda. Estragou ali a chegada para Vitória. Mas se você for em qualquer um desses túmulos, vai encontrar uma plaquinha lá. Eu nunca fui, mas diz que está assim: aqui jaz os ossos mortais do Ciclano e do Beltrano. Mas se for em Jerusalém, onde eu quero ir, você também vai em nome de Jesus, amém, irmão? Eu também vai lá. Nós vamos encontrar lá o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. Esta é a grande diferença. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, né? Vivo pelos séculos dos séculos. E diz a história verídica que o missionário Stone Jones, um missionário na Índia por mais de 50 anos, que ele estava em uma das viagens ali em um trem, e ele senta do seu lado um muçulmano. E aí, conversando amistosamente, aquele homem disse que estava indo para Meca visitar o quê? O túmulo do seu profeta, do Maomé. E aí ele vira para o missionário e diz assim: vendo, nós muçulmanos temos um túmulo para visitar do nosso profeta em Meca, e vocês cristãos não têm. E aí o missionário responde: é verdade, vocês têm um túmulo para visitar e lá vai encontrar os ossos mortais do seu profeta, mas nós temos um túmulo e podemos visitar, mas ele está vazio, porque o nosso Jesus ressuscitou. Essa foi a resposta do Stone Jones para ele, para aquele muçulmano.
que inclusive morre gente em Pameca, né? É um tumulto naquele lugar lá que morre muita gente. Então, meus irmãos, sobre a importância, primeira coisa, que Jesus ressuscitou. Segunda coisa, então para nós essa grande importância, e para isso e por isso deve existir, né, um fervor no nosso coração, uma alegria no nosso coração. Houve a tristeza, ele morreu, mas houve a alegria, porque não parou na sexta-feira. A sexta-feira foi triste, mataram o nosso Senhor, mas logo no domingo veio a ressurreição do nosso Senhor. Logo no domingo, 3 dias depois. 3 dias depois. Uma outra lição que traz para a gente é que é a ansiedade das pessoas, né? Impede o agir de Deus na vida delas. Os moços falaram que tinha 3 dias já. Ô irmão, mas o terceiro dia não tinha acabado. O terceiro dia não tinha terminado. O texto vai dizer que já tinha 3 dias. Eles não esperaram o final do terceiro dia. Então, irmão, o que Deus tem fazer na sua vida, espera, calma. Talvez está no finalzinho já, ó. Já está no terceiro dia para resolver, para ver a solução, e você começa a reclamar, murmurar, desesperar, perder a esperança. Você começa a pegar a estrada de Emaús e estraga as coisas. Não estraga não, no nome de Jesus. Quase que os moços estragaram as coisas aqui. Primeira, a importância da ressurreição de Jesus, que deve trazer esse entusiasmo, esse fervor no nosso coração. A segunda coisa, o segundo ponto que eu coloquei aqui, é que a frieza espiritual dos discípulos antes da ressurreição. Veja a frieza espiritual deles antes da ressurreição. Tá? Verso 14 e 15. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A frieza espiritual cega as pessoas da proximidade de Jesus. A frieza espiritual cega, tem cegado muita gente da proximidade. Jesus não era o anjo, não. O próprio Cristo se aproximou e ia com eles. Muitas vezes, irmãos, é isso, a gente caminha pela vida vencidos por essa frieza espiritual, como que se a morte tivesse a última palavra. Esses discípulos estavam caminhando e discutindo, desesperançosos, porque a última conversa, a notícia do momento é que Jesus havia morrido. A morte parecia ter a última palavra. Mas a verdade é que a morte não tem a última palavra. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Paulo vai escrever aos Coríntios e diz que o último inimigo a ser vencido, Jesus venceu a morte com a sua morte naquela cruz. E aí a frieza espiritual pode roubar como se nós não tivéssemos visto, acreditado, percebido que o nosso Senhor havia ressuscitado. Eles não perceberam. O próprio Senhor se aproxima e ia com eles. O verso 25 que nós já lemos. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Irmãos, a frieza espiritual coloca venda nos olhos das pessoas. Coloca uma venda, cega as pessoas. Honestos, que é a mesma palavra para loucos. Ó loucos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus abre as Escrituras e expõe e mostra como todas as Escrituras apontam para Ele.
e que ele haveria de morrer, mas também que ele havia de ser ressuscitado, e que ele havia de vencer a morte, porque quem ressuscita vence a morte, amém? Havia, e Cristo começa a colocar e questioná-los. Então, meus irmãos, a frieza espiritual tem esse poder, cega as pessoas, cega o discernimento delas, não percebe que Jesus está próximo, Jesus se aproxima, eles não percebem essa realidade. Aqui nós percebemos que quando os nossos olhos são iluminados pela palavra de Deus, quando nós não conseguimos perceber essa realidade, parece que a morte venceu a vida, e não é verdade. Parece que o mal venceu o bem, e não é verdade. O bem é maior, amém, irmãos? O bem é maior, a vida é melhor. Jesus venceu, mas quando há uma frieza espiritual, quando nós não percebemos a proximidade, quando nós esquecemos das palavras do Senhor, as últimas, depois de 3 anos e meio de ministério, as suas últimas foi em Mateus 28, que estaria conosco, que estaria com eles, e Jesus cumpre a sua palavra, como Ele é verdadeiro, como Ele é fiel, e aproxima deles, e eles não percebem, e eles estão sem esperança, e eles estão no caminho de Emaús, o caminho da desesperança. Frieza espiritual nos deixa incrédulos sobre o testemunho das pessoas, sobre o testemunho daqueles que falaram. Do verso 22 em diante, nós vamos ver aqui essa realidade. Verso 22 do capítulo 24 diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. As mulheres não viram o túmulo vazio, os anjos anunciaram que ele vive, mas ainda assim eles estavam o quê? Cegos, frios, mortos espiritualmente. Que tragédia, que coisa terrível é a frieza espiritual, meus irmãos. Ela deixa a gente incrédulo. A pessoa vê um milagre, conta um milagre, experimentou, e a pessoa está cheia de incredulidade, ao ponto de Jesus falar: ó nécios, ó loucos, as escrituras expunham, os profetas falaram, as testemunhas viram, os anjos anunciaram, e vocês continuam com essa dureza de coração. Loucos, nécios, que frieza é essa? Misericórdia. Tem muita gente assim, infelizmente, porque não dão crédito ao testemunho dos irmãos. Verso 13 disse: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Agora o verso 20. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui mostra para nós que a frieza espiritual não deixa caminhar para o amanhecer. Meus irmãos, a Bíblia diz que o choro pode vir uma noite, mas a alegria deve brotar no nosso coração logo pelo amanhecer. Glória a Deus. Os discípulos de Jesus, o cristão, ele tem que caminhar para o amanhecer. Ele tem que caminhar para a bendita esperança, que é um dia encontrar com o seu Senhor e Salvador, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, porque Ele é a nossa bendita esperança, porque Ele é o sentido da nossa vida, porque Ele é a razão do nosso viver. Assim deve viver o cristão, mas não olhando para trás, para o passado, para o entardecer. Os principais sacerdotes entregaram
para ser condenado à morte. Pronto, acabou. Entregaram para a morte, mataram o nosso Senhor, acabaram com a nossa esperança. Misericórdia, misericórdia. Olharam só para o passado, irmãos. Olharam para o que tinha acontecido, irmãos. Quanta coisa tem acontecido e tem roubado sua esperança, sua alegria. Não olha para o passado, esquece, olha para o amanhecer, olha para o que está diante de você. Ontem eu ligando, toda semana eu ligo para as pessoas que deixam aqui o contato, né, que vem, que nos visita, para orar por elas, para conversar. E ontem, ligando para um rapaz que tem vindo aqui e ele foi assaltado, né? Roubaram coisas importantes da sua empresa. E ele falou assim: olha, pastor, mas apesar do que aconteceu, eu estou com paz. Deus tem trazido tanto cliente, né? Era muito importante o que eu tinha, o que levar, mas graças a Deus tem me dado paz. Agora que eu estou conhecendo a Deus, é isso aí, irmão. É isso aí, gente boa. Não olha para trás, não. Olha o que está diante de você. E isso que você está conhecendo é a melhor coisa da sua vida. A sua vida agora passa a ter sentido. Sua vida não é só ganhar dinheiro mais, não é só comer, beber, dormir e ganhar dinheiro. Não, sua vida tem um propósito maior. E o que você precisa fazer é exatamente mergulhar nesse propósito, conhecer mais desse Deus que agora você está conhecendo. Esquece do que ficou para trás. O que é interessante que é isso, que tem gente que está acabando de conhecer o Evangelho, está falando de Deus, ainda nem sabe quem é Jesus, mas já está cheio de esperança, já está olhando para frente, já não está tão preocupado com o que perdeu, porque viu Deus, porque viu a mensagem de Deus, cantou uma canção, uma palavra e já está entusiasmado. E aí, nos pegamos pessoas tão experientes como muitas vezes nós, como esses discípulos, por causa de um acontecimento, por causa de algo que havia acontecido, perderam a esperança. Começaram a olhar para trás, para o que tinha acontecido, desanimaram na caminhada. E aí foram para o caminho da desesperança. O caminho da falta de fé, o caminho de Emaús. E às vezes tem pessoas assim, caminhando há tanto tempo, conhece Jesus há tanto tempo, a Bíblia há tanto tempo, e aí estão com esses discípulos, desanimou, parou, não tem mais jeito. O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí Jesus vai chamar o quê? De loucos. Porque o texto diz que Jesus começa a expor as Escrituras e chama eles de loucos. Será que Jesus vai precisar chamar você ou eu, algum de nós aqui nessa manhã, de louco também, pela desobediência? Pela falta de fervor espiritual? Por essa frieza espiritual que está vivendo? Será que você vai precisar de Jesus te chamar de louco, irmão? De nécio? Porque Jesus pega e fala, olha, ele começa a expor as Escrituras, começando por Moisés, no verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes o que havia constado a seu respeito em todas as Escrituras. O que havia de acontecer. E eles ficaram cegos, mortos espiritualmente, uma frieza espiritual. Aí Jesus, olha, fala com os profetas, começa a expor as Escrituras. Então, no nome de Jesus, peço ao Senhor para abrir seus olhos. Precisamos, abre os olhos do nosso coração, para tirar essa frieza e aquecer esse coração. Para não ficar com o coração gelado, como desse Cleópatas e o outro que não é citado o nome do outro discípulo aqui. Porque misericórdia, a ponto do Senhor chamar de loucos. Então, em nome de Jesus, nome de Jesus. A vida cristã é uma vida de esperança e alegria. Coloca aí 1 Coríntios, é tão bonito esse texto, 15, 19. Se a nossa esperança está em Cristo, apenas nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui,
Olha só, se a nossa esperança, vamos ler todo mundo junto, igreja? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. De novo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, eu falei para uma outra pessoa ontem, quando me falou de problemas, eu ligando e falando dos muitos problemas, eu falei assim, que coisa boa, rapaz, problemas, significa que você está vivo. Você está vivo, enquanto você estiver vivo, você vai ter problema, tá? Se você não quiser ter problema, pede Deus para te tirar dessa terra. O problema é assim, né? Para você fortalecer e estar preparado para o outro maior que você vai enfrentar. E muita gente não cresce porque é isso, fica preso naquele problema, não resolve o problema. Aí não cresce, não desenvolve, não está preparado para resolver outro problema. Enquanto você estiver na terra, não é problema. Problema. Mas aí eu disse para esse moço, a sua esperança não é só nessa vida, não. Há um propósito maior, precisamos conhecer. Nós cantamos uma canção aqui de prosseguir, conhecer o Senhor mais e mais. Essa é a nossa caminhada, é aproximar. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós precisamos temer o Senhor e buscar e examinar as Escrituras para nos aproximar dEle, conhecer mais e crescendo na maturidade da nossa fé, na nossa experiência. É por isso que nós tanto falamos que não tem outro jeito, né? Não tem uma outra saída a não ser examinar as Escrituras, fazer o que Jesus disse no livro de João capítulo 5, examinais as Escrituras. Precisamos ler diariamente, precisamos estudar, porque é ela que vai nos levar, irmãos, para o céu, amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. É ela que vai tornar você sabendo mais do seu pai, da sua herança. É ela que vai te dar fundamento para aquele dia que você vai sentar com o Senhor. Se você não tiver as Escrituras, a palavra dele, se você não conhecer o diálogo dele, tem jeito de ir para o céu não, Tem jeito de ir para o céu se a gente não gosta de Bíblia, se a gente não gosta de oração? Tem jeito não? Né? Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, para aproximar, para buscar, para conhecer, para examinar. Então, a frieza espiritual rouba nossa esperança. Verso 21. Ora, nós já esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que essas coisas sucederam. Olha. Então talvez você pense assim do seu casamento, da sua vida, do seu trabalho, e já colocou o pé na estrada do desânimo. Não, em nome de Jesus, não desanime. O caminho de Emaús é considerado como a estrada da falta de fé, da falta de observância das Escrituras. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. O caminho de Emaús é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Eles disseram que esperava que fosse Jesus que redimia Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Está vendo? Sem esperar que uma coisa vai acontecer e porque ainda não aconteceu, você desanimar? Desanima não, porque o que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. O que prometeu vai cumprir, mas você precisa ser perseverante. Essa é uma característica que a gente encontra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Tinha discípulo desesperançoso. Por quê? Porque já era o terceiro dia. Mas o terceiro dia não tinha terminado, irmãos. O terceiro dia não tinha terminado. Aí Jesus aproxima deles e vai conversando.
E Jesus, né, pergunta. Interessante, Jesus sabendo de todas as coisas, mas ele pergunta. É igual aquela coisa, para que eu vou orar, Pai? Se Deus já sabe o que eu vou orar. Para que você vai responder, o Cleópatas? Se Jesus já conhece. Mas ele pergunta, irmãos. Para que passar para o deserto? Ele quer provar. Você já sabe o que vai acontecer. Já sabe se eu vou resistir o deserto ou se eu não vou resistir. Jesus quer ver a nossa resposta. Se ele pergunta, ele quer resposta. Amém, irmãos? Amém. Se ele pergunta, ele quer uma resposta. E aí Cristo conversa, tem um diálogo com ele. Terceiro e último ponto. Observe agora o impacto quando o coração é aquecido e a frieza vai embora. Agora nós vimos a importância da ressurreição de Jesus. Segundo ponto, nós vimos sobre que como que a frieza espiritual nos deixa cego e não percebemos a proximidade de Cristo do nosso lado. E agora o último ponto, a gente vê agora como que, se antes da ressurreição, os moços estavam desanimados, desesperançosos, colocaram o pé na estrada para ir embora, agora a gente vai ver o último ponto aqui, sobre como que o coração, como que essa frieza pode ir embora, como que esse coração é aquecido quando se percebe, né? Quando tem esse impacto aqui. Verso de número 26, ele diz assim: porventura, aqui é Jesus depois de dar fazer aquela lembrança para eles, de uma forma assim tão carinhosa, né? A forma carinhosa que Jesus falou para eles, os discípulos, foi: honestos e tardos de coração, para crer. Era muita incredulidade, era muita frieza. Aí Jesus agora vai falar assim, verso 26, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 31, pula aí agora, vai para o verso 31. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Meus irmãos, Jesus está mostrando aqui algo bem claro. A forma que ele se revela a nós. Quer conhecer mais de Jesus? João 5:39. Examinais, pois, as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Examinar. Quer conhecer mais de Jesus? É isso. Se você quer luz para a sua vida, lê as Escrituras. Salmo 119. Mas se você quer mais fé, lê também as Escrituras, porque Romanos 10:17 vai falar que a fé vem pelo ouvir. Então Jesus chamou eles de loucos, de nécios, e aí Jesus começa desde Moisés a expor as Escrituras. Por isso que Jesus chama eles de loucos, de nécios, porque elas testificam de mim. Vocês não examinaram, vocês não sabiam, e Jesus fala, vocês não sabiam do que havia de acontecer com o Filho do Homem.
que ele havia de passar, porque agora vocês estão desanimados, vocês não ouviram antes, vocês não aceitaram antes, vocês não acreditaram antes, mas agora ainda é o terceiro dia. Ainda é o terceiro dia, o Filho do Homem havia de ressuscitar. Por que vocês perderam a esperança? Nós temos a esperança da vida eterna, e aqueles que perseverarão até o fim vão receber a vida eterna. Por que desanimar diante do problema? Porque uma frieza espiritual, por causa da falta de dinheiro, por causa da enfermidade, por causa disso ou daquilo outro. Aí depois Jesus vai te chamar de louco também, de louca também. E vai falar, olha para os passarinhos, Mateus 6. Eles nem plantam, mas são os primeiros a colher. Vocês não são mais importantes que as aves? É mais uma forma bem tranquila de Jesus pregar para nós. Né? Olha, observe. Então, aqui, nós vemos. Quer mais fé? Lê a Escritura. Quer luz para a sua vida, para o seu caminho? Lê a Escritura. Quer conhecer mais Jesus? O céu? Lê a Escritura. Examinar. Examinar. Não é só ler, né, irmãos? Jesus pediu para examinar. É fazer uma boa avaliação. Não, mas eu quero ser bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aí? Quem quer ser bem sucedido? Então lê. Coloca aí, Paulo, por favor, Josué 1:8. Coloca Josué 1:8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo. Quanto? Tudo! Quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí. Ô irmão, você só não é bem-sucedido se você não quiser. Você só não é bem-sucedido se você não quiser. Porque não tem segredo. Se tem segredo, está lá em Josué 1:8. Então serás bem-sucedido. Verso 32. Coração ardente pela comunhão. Foi o verso-chave de onde nasceu essa mensagem. Está aqui. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Agora é um falando com o outro. Agora é eu e você, um falando com o outro irmão. Irmão, que frieza é essa? Irmão, seu coração não arde demais ao ouvir as Escrituras, ao ouvir sobre os milagres, o que Cristo tem feito. Irmão, sai dessa frieza. Por que esse coração seu não arde mais? Você não acredita que Jesus nasceu, viveu, trabalhou intensamente 3 anos e meio, ensinando os seus discípulos, e voltou para a glória, e disse que vai voltar para te buscar, e que você vai assentar à direita do Pai, na mesa com Ele, e que você vai julgar as nações com Ele. Isso não basta, isso não é suficiente. Se isso não é suficiente, então morre. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, chega de frieza, precisamos acordar. Ele expunha as Escrituras e ardia o nosso coração. Precisa queimar dentro do nosso peito, irmãos. Nosso coração precisa arder no nosso peito. Amém, meus irmãos? Deixa eu concluir agora. Vamos concluir. Terceiro aqui. Desejo de proclamar o Evangelho. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Verso 33. Verso 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros
com ele. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Aqui é interessante, irmãos, no meu entendimento, que quem sai da frieza espiritual tem pressa para falar de Jesus. Eles estavam desesperançosos, eles estavam no caminho da desesperança, no caminho da falta de observância das Escrituras, que Jesus vai dizer. Eles estavam no caminho da falta de fé, no caminho de Emaús. Mas é que agora, quando o coração começa a arder, quando Jesus expõe as Escrituras, no verso 32, eles vão dizer que ardia o coração deles. E quando o coração arde, agora vemos que eles têm pressa para falar desse Jesus. Eles que haviam deixado o convívio com os discípulos em Jerusalém para ir para Emaús, agora o que a Bíblia diz? Agora eles estão voltando para dizer: é verdade, Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho. Irmão, quando nosso coração arde por essa proximidade de Jesus, a gente precisa ter pressa em falar de Jesus. A gente precisa ter prazer em falar de Jesus. Sem medo, mas ser encorajado, precisa arder o peito e falar e correr e ter essa pressa. Agora, nem a distância. Eles caminhavam para o entardecer, eles caminhavam, eles quando chama Jesus para ficar com eles, a Bíblia vai dizer que já estava tarde, eles chamam Jesus, eles vão repousar, mas agora eles não estão preocupados com o horário, eles não estão preocupados mais com a distância, com os 11 quilômetros de Emaús a Jerusalém. Agora o que eles querem é o quê? Se apressar e dizer que teve o coração aquecido quando Jesus expunha as Escrituras. Em outras palavras, agora estão dizendo que a morte não tem a última palavra, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Fique de pé, nós vamos concluir, nós vamos orar. Frieza espiritual não pode mais te dominar no nome de Jesus. Caminhamos para um encontro glorioso com Jesus, amém, irmãos? Nós caminhamos, a nossa cabeça, os nossos olhos, a nossa visão tem que ser essa: caminhar para um encontro glorioso com Jesus. E eu coloquei aqui duas perguntas: como é que você tem caminhado pela sua vida? Tem se encontrado com Cristo? Porque o Senhor nos encontra na caminhada das nossas angústias. Nessa caminhada aqui, Jesus se aproxima deles, caminha com eles. O Senhor encontra, irmão. O Senhor vai te encontrar. Como que você tem caminhado? Então, em nome de Jesus, que o seu coração venha arder no seu peito, e que venha existir um fervor espiritual, que venha aquecer e queimar aí dentro de você, por essa presença preciosa de Cristo, e rejeitar toda frieza espiritual na sua vida. Toda frieza seja rejeitada no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se você está caminhando com o coração frio e desanimado, que nesta manhã seu coração possa se aquecer, como aqueceu o coração de Cleópatra e do outro discípulo que estava sem esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo, porque o túmulo está vazio, porque o madeiro está vazio, porque Ele está aqui nessa manhã para mudar a nossa história. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa manhã. E se você está com o coração frio,
Eu te convido a voltar para Jesus, porque Ele está pronto para nos encontrar. Ele está pronto para te restaurar. Ele está pronto para reacender a chama da fé em nosso coração. Que a chama da fé jamais se apague em nossa comunidade, Jesus. Jesus, nós te pedimos nesta manhã, que a chama da fé jamais se apague na nossa igreja, Jesus. Jesus, te pedimos nesta manhã, que a chama do amor do Senhor jamais se apague em nossos corações. Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Cristo Jesus, se aproximar daqueles que estão, ó meu Deus, cegos com seus olhos, não conseguem perceber a proximidade do Senhor, aqueles que não conseguem perceber, Deus, a exposição das Escrituras que anunciava que o Senhor, tudo que o Senhor havia de passar e passou, e nós sabemos, ó Pai, e hoje nós estamos aqui, Senhor, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abra, Senhor, os olhos e faça arder o coração de cada pessoa aqui nesta manhã, Deus, para compreender a grandeza do Senhor, para perceber, Senhor, que é verdade, o Senhor não está mais naquele túmulo, o Senhor ressuscitou, é verdade, as mulheres testemunharam, é verdade, os anjos anunciaram que o Senhor não estava mais lá, que o Senhor já tinha voltado para a tua morada eterna, é verdade, Senhor, que nesta manhã venhamos ter o nosso coração aquecido pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Deus, se há alguém aqui nessa manhã precisando, Senhor, precisando sair dessa frieza espiritual, eu te peço, Senhor, traga esse discernimento à vida dessa pessoa, para que ela se renda, Senhor, nesta manhã. Se você está aqui e precisa ter esse coração aquecido pela presença do Senhor, nós queremos orar por você, a igreja quer orar por você, para que o seu coração venha a ser aquecido e você venha fazer o que fizeram aqueles discípulos, voltaram para Jerusalém. Se Emaús é o caminho da desesperança, Jerusalém, a cidade santa, é o caminho da bendita esperança. É o caminho da esperança. E se você está aqui nessa manhã, nós queremos orar por você. Você pode sair do seu lugar, vir aqui, que nós queremos orar por você. Enquanto os irmãos vão orar uma canção aqui, você pode sair do seu lugar e nós queremos orar pela sua vida, no nome de Jesus.